O Guto pergunta, faz um comentário. Amigo, você não vê os animais como nós em grau evolutivo mais baixo? Animais, sugerindo que os animais estão em evolução espiritual mesmo? Acredito sim. Acredito, baseado no seguinte, eles têm inteligência. Eles quem? Os animais todos, desde os domésticos, cão e gato principalmente, até os mais selvagens. Eles têm inteligência. Aí já está ligado um pouco a inteligência, raciocínio, espírito. Eles sofrem maus tratos, ficam, digamos assim, traumatizados. Como nós ficamos, se sofremos maus tratos, nos sentimos machucados por dentro. Nos sentimos humilhados até mesmo. Alguns dá para perceber que não se sentiram bem, se afastam. Um detalhe, quando um cão é maltratado, ele se retira um pouco, mas depois volta. A memória parece um pouco não tão boa, ou não é de seu feitio ficar distante. Agora, se maltratar um gato, insistentemente maltratar um gato, ele desaparece. Ele não fica no lugar em que ele não é desejado, que é o que está aparecendo, ele não é desejado. Então o gato sai, vai embora, procura outro lugar para viver, outro lugar para ser adotado, para ser feliz. Isso demonstra que alguns animais são mais autoconhecimento, têm sentimentos muito mais do que outros. Entendo assim, veja que os animais... vamos lembrar, acabei de lembrar uma história agora. Há bom tempo atrás, num matadouro, creio que fora do país, num matadouro, aquela fila de animais, de bois, a serem mortos, um frigorífico. Só que no meio de um daqueles bois, um deles empacou, não saía do lugar e começou a chorar. Chorar, eu creio que deve ter na internet, deve ter esta nota. O animal começou a chorar, e não tinha quem o empurrasse para aquela fila para ser sacrificado. Não tinha como. Ele foi tirado da fila indiana e para que essa fila continuasse, para que a produção não parasse, mas esse boi não queria. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele chorava mesmo. Diz a notícia que ele chorava copiosamente e não ia em direção ao matadouro de jeito nenhum. Alguns trabalhadores se sensibilizaram com aquela atitude, com o que estavam vendo. E no momento se mobilizaram e fizeram uma vaquinha e compraram aquele boi do frigorífico para ele não ser abatido. E, ao que me parece, ele viveu no pasto, marcado para não ser sacrificado, porque pertencia aos funcionários da empresa. Ele não seria sacrificado. E viveu durante quanto tempo? Não sei, a nota não diz mais nada. É a curiosidade de um animal saber que vai ser sacrificado, que vai morrer, e não querer passar por isso, ter medo. Como nós, seres humanos, nós temos medo de morrer também. Alguns, um receio enorme. Outros, é um trauma, a sensação de que vai morrer. Todos, animais ou seres humanos, ou plantas, tudo que tem vida de alguma forma, um dia vai morrer. Desencarnar, no caso de animais e nós. Mas todos vão morrer, todos vão deixar de existir na atual forma de ser. E este boi, de alguma forma sabia o que ia acontecer e não quis, não foi e viveu
viveu, sinceramente, se ele tem sentimentos, acredito que deva ter instintos, né? Não sentimentos. Sabia que todos aqueles amigos, colegas de pasto, vamos colocar assim, todos eles estavam se encaminhando para o sacrifício. É ruim. É ruim. Por isso, por essas histórias que a gente começa a repensar atitudes dos vegetarianos que não comem carne, não querem ver o sofrimento dos animais, o sofrimento do abate de alguns animais. Na Arca de Noé, se não me engano, não havia sacrifício de animais antes do advento da inundação que destruiria parte do planeta, antes da construção da Arca de Noé. Porém, depois de tudo, quando a arca chegou no Monte Ararat, acho que é mais ou menos isso, foi permitido, Deus permitiu que nos alimentássemos, o homem se alimentasse dos animais, porque não havia vegetação suficiente, não haveria como o ser humano sobreviver com vegetais, plantas, que existia muito pouco. Então Deus, digamos, na Bíblia, Deus consta que deixou o homem se alimentar de animais. Mas eu acredito que os animais, assim como nós, estamos em planos de evolução. Poderíamos colocar que os animais vieram de uma pátria sideral em que eles eram essa pátria sideral era de baixíssimo nível de sabedoria, onde lá só existia bruta vida. Não exatamente baseado em carbono como nós. Poderiam ser espíritos baseados em outro tipo de matéria. Aquela tabela periódica, acredito que tenha muita coisa interessante a ser estudada. Então, estes que são animais aqui, para nós, poderiam ser outro tipo corpóreo de espírito. Falei que um gato não admite ser maltratado. Pois bem, gatos, às vezes eu comento que o mundo pertencerá aos gatos porque eles são capazes de conquistar o dono. Inclusive falamos, eu moro de favor. Quem manda aqui é o gato, a gata. Quem manda? Meio estranho dizer isso, mas é verdade. Estamos num lugar, de repente o gato sentou no nosso banco preferido, nosso local preferido na sala. O que a gente faz? Eu falo daqueles que gostam de gato. O que a gente faz? O gato está no nosso lugar preferido na sala. O que a gente faz? O máximo que a gente faz é tirar ele de lá e colocar no nosso colo. Difícil alguém expulsar ele daquele canto. Se ajeita, fica mais desconfortável que o gato para poder assistir o seu programa. Os gatos são conhecidos também pelo poder de curar pessoas. É um pouco estranho isso que eu estou dizendo, mas existe algo desse tipo aí. Se um gato, por exemplo, deitar muito em cima de uma parte do seu corpo, insistentemente deitar em cima de uma parte do seu corpo, procure saber o que pode ter de errado no seu corpo, porque a consistência sanguínea do gato tem uma química que equilibra a energia do local onde nós tenhamos problemas. Já foi comentado isso, já ouvi comentar muito isso. Então, o gato vem insistentemente, deita num certo ponto do seu corpo. Tente saber se tem alguma coisa errada. Tente saber com certeza. Eu sou testemunha em parte disso. Tenha certeza alguma coisa não está muito bem lá. Agora, o Guto fala de evolução dos animais. Evolução. Certa vez eu li, os animais evoluem para poder encarnar como
ser humano numa encarnação seguinte. Mas podemos ver exatamente, começamos com aqueles animais selvagens que não são domesticáveis, são carnívoros, são perigosos. Répteis, morremos de medo de répteis. Depois vem os animais não tão perigosos, os herbívoros, que são bem pacíficos. E chegamos aos animais, algumas aves que são capazes de falar, imitar o ser humano. Ouve um ser humano falando algo e a ave repete. Papagaio, arara. Eles são capazes de... Eles estão procurando melhorar as cordas vocais para encarnações seguintes. Depois vêm os animais mais próximos da gente. Como estão mais próximos da gente, estão assimilando as nossas emoções humanas. Estão próximos da gente, querem aprender o amor, querem aprender a humildade, querem aprender o carinho, eles se tornam quase complemento da gente. Muitos tratam seus animais, cães e gatos principalmente, tratam seus animais como da família. Quando morrem, são enterrados com um certo carinho. Quando estão doentes, hoje a indústria veterinária creio que movimente mais dinheiro que outras indústrias de medicina. A cosmética, por exemplo, eu acho que a veterinária movimenta muito mais dinheiro. Quer dizer, existe muito mais profissionais, medicamentos, badulaques, brinquedinhos, ração, muito mais do que quando eu era criança, que eu dava arroz e feijão para o gato ou para o cachorro. Aí o cão fica muito próximo, o cão quer aprender a ser como nós, ser amigo mesmo. O gato procura ser amigo. Esses dois, o cão e o gato, alguns só não falam, mas se nós tivermos uma pequena sensibilidade, vamos entender o que eles querem, mesmo eles não falando. Comenta-se que os gatos só miam para nós, seres humanos. Entre eles não miam, eles têm uma comunicação corporal, uma comunicação, conseguem conversar através do seu comportamento físico. Mas falar, miar, só miam para a gente. Estão querendo algo, estão pedindo, cobram, estão conversando com a gente. Eles só miam para nós, seres humanos. E eles, alguns, como eu estava falando, cães e gatos, só faltam falar. E quem é sensível, tem uma sensibilidade, conhece o seu bichinho, é capaz de entender o que eles querem, capaz de fazer o que eles querem. Amam. Amor. E há uma retribuição. Quantas vezes eu já assisti alguns vídeos aí de um cão abandonado, pele e osso, maltratado, arisco, com raiva, querendo morder com facilidade, uma certa dificuldade de alguém se aproximar, e aquele cão é cuidado. É uma continuação no tal vídeo, vários vídeos que eu já vi, em que o cão se torna um animal belíssimo, amoroso, carinhoso. Um veterinário uma vez disse: se você pegar um cão vira-lata, principalmente vira-lata, aqueles de rua mesmo, trouxer ele para sua casa, cuidar dele, ele não esquece de você. Eu tenho em casa aqui a comprovação disso. Dos gatos que eu tenho são 2 gatos pretos, uma é fêmea. Ela foi abandonada porque estava barriguda, prenha. Peguei, dei alimentação um dia, depois dei alimentação num outro dia, depois acabei deixando ela entrar para se alimentar e não saiu mais daqui. Ficou aqui, barriga cresceu, os gatos nasceram, depois castrei, os gatos foram doados, castrei a bichinha e hoje ela é de um carinho sem limites.
muito mais do que o outro. Ela é de um carinho sem limites, ou seja, os gatos, cães e gatos principalmente, os dois sabem quando são bem tratados, quando são amados. Amor, a mais poderosa energia dos universos. E esses gatos e cães sabem valorizar o amor, sabem corresponder. Com certeza protegem os seus donos, cão principalmente, e alguns gatos. Já vi vídeos de gatos protegendo seres humanos que estão indefesos. Já vi, eu acho isso incrível. Então, Guto, eu acredito sinceramente que há uma evolução espiritual dos gatos. Chico Xavier falava muito sobre os animais. Os animais, acredito, têm espíritos, porque eles raciocinam, eles correspondem às nossas emoções, correspondem às emoções que damos, eles retribuem. Então, eles evoluem. Estão numa faixa de evolução. Imaginando que eles tenham vindo de praças espirituais, de outros lugares de nível kármico pesadíssimo, e vieram para cá como animais a serem adestrados, a evoluírem, a sofrerem maus tratos, são muito mais indefesos do que nós. Existe muita lei para proteger os maus tratos de pessoas deficientes, crianças. Existe muita lei. Um maltrato em um desses aí será severamente punido. Quanto aos animais, existe pouquíssimas leis a protegê-los. Então eles vêm para cá, um sofrimento. Há um sofrimento para alguns. Quem sabe aqueles que não merecem ter chance de evoluir com mais rapidez, se tornam animais abandonados, maltratados, sofrem desgraças até da natureza, mais ou menos por aí, até aprenderem, até melhorarem, até aliviarem o seu karma. Por que eles não poderiam ter um karma? Talvez eles não tenham condições de elaborar o seu futuro karma enquanto estão prestes a nascer. Mas eles têm que aprender alguma coisa, têm que aprender muita coisa. Então vem para cá, encarnações, vem nascendo várias vezes, duram menos anos do que a gente, existências mais curtas, então passam por aqui infindáveis vezes até maturarem-se do emocional que eles tenham, diferente da gente até, mas maturarem-se neste emocional, evoluírem, se tornarem animais que são amados e que têm o poder de amar. Tá, tem alguns animais que nós precisamos para sobreviver. Talvez esteja até escrito no destino deles que eles viriam desta maneira. Sofrem. Criticar é um pouco complicado, porque se Deus permitiu que Noé, os habitantes após a arca, pudessem comer animais, nós não estamos cometendo pecados. Não estamos cometendo pecados porque tudo aqui é reciclável. Mas quem saber se o destino deles, de alguns desses animais, é exatamente alimentar a outros. Nós seríamos os outros. Porque na cadeia alimentar tem os carnívoros que comem os herbívoros, comem os outros, principalmente os herbívoros, porque nós não seríamos também, faríamos parte desta cadeia alimentar. Nos criticarem em relação a se alimentar de animais, não acho que é o correto, sem saber como funcionam as leis dessa cadeia alimentar. Mas eles estão em evolução. Um dia chegarão a nosso nível? Acredito que sim. Pode demorar. Talvez a gente nem esteja mais nas nossas existências, mas acredito que sim. Tá bom, Guto? Obrigado pela pergunta. Continue assistindo a gente, acompanhando. Curta, compartilhe, seja membro. Leiam os livros.
esperem por lives. Tem algumas vindo aí. Obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.